Gênesis 21:14 vai dizer assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão, um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino, que despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou aquela água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, a distância de um tiro de arco, ou seja, 100 metros. Tiro de arco, irmãos, é 100 metros. Porque dizia: assim não verei o menino morrer. E assentando-se em frente dele, levantou a voz, chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Põe-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água, indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus que estava com o menino que cresceu, morou no deserto, se tornou flecheiro, morava no deserto de Parã, e a mãe dele casou com uma mulher da terra do Egito. Meus irmãos, hoje é o culto da família. Vamos falar da família de Abraão. Abraão, vocês não sabem a história. Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para uma terra na poesia. E Deus faz grandes promessas para ele, fazer dele uma grande nação, e abençoar aqueles que o abençoam, e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoam. Então, irmãos, e Abraão agora é casado com Sara, e ele agora espera a sua descendência, a sua velhice, e agora no desespero e falta de paciência, agora de Sara, ela quer ter filhos. Agora, através da serva dela, que era Agar, e Agar que ela se torna primeira barriga de aluguel da história. Porque esse costume era permitido, e tanto Sara falar agora no ouvido de Abraão, ele aceita. Ou seja, Sara quer ajudar a Deus. Sara quer ajudar a Deus. Muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus, porque não sabemos esperar o tempo da promessa. Não sabemos esperar nosso dia de vir, porque Isaac quer dizer riso, o sorriso, e nós queremos ajudar a Deus. E a Bíblia vai dizer lá no livro
de Amós, se não me falha a memória. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, irmãos, casamento tem que ser de comum acordo. Casamento não deve haver uma disputa. Casamento não deve haver a discórdia. É bem verdade que entre um casal sempre há uma discussão, porque nós somos seres humanos. Então todo ser humano ele tem um atrito dentro quando são dois. Por isso que fala lá em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Por que, irmãos? Porque sendo dois, um esquenta o outro. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E duas cabeças, elas pensam melhores do que uma. Então, irmãos, agora imagine você, a Sara falando para ele todo dia: Abraão me dá filhos, Abraão me dá filhos. E Abraão chega a dizer: eu estou no lugar de Deus para te dar filhos, eu tenho poder de Deus para te dar filhos. Imagine, irmãos. E é comprovado pela ciência, tá? As irmãs não fiquem com raiva de mim. As mulheres, elas falam mais do que os homens. Tá? Comprovado pela ciência que as mulheres falam mais do que os homens. Enquanto o marido fala uma ou duas vezes palavras, já falou 10. Então imagina agora Sara falando no ouvido dele: Abraão, faz alguma coisa para me dar filho. Ajuda Deus, Abraão. E ela agora falando no ouvido dele. Ele, agora, irmãos, não suporta mais e aceita aquele negócio de ter filhos através de Agar. Ou seja, Agar seria a sua barriga de aluguel. Só que Ismael nasce. E agora começam os problemas. E aquela serva, Agar, se acha agora que é superior à sua senhora. Ela se acha melhor, porque ela deu a luz ao filho de Abraão. E tudo nessa vida, irmãos, tem uma consequência. Gálatas 6,7 vai dizer o quê? Aquilo que o homem plantar, ele se fará. Se você plantar, em um tempo da sua vida, você vai ter que colher. Você vai ter que colher. Se você plantar uma planta tem que colher aquilo que você plantou. Se você plantou traição, você vai colher traição. Se você plantou infidelidade, você vai colher isso. Se você plantou o mal, você vai colher o mal. Se você plantou o bem, você vai colher o bem. Ser profético. Mesmo Sara e Abraão sendo servo de Deus,
O menino cresce, agora chega um certo tempo e nasce agora Isaac. Isaac nasce. No dia agora que eles mamavam, há agora uma festa, há um banquete. E Sara vê agora Ismael, agora zombando do menino de Isaac. E ela fica com raiva. Olha Abraão, dá um jeito nessa escrava, manda essa escrava embora, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Ou seja, descarta ela, manda ela embora. Ela só serviu para o propósito que era só dar um filho. Manda ela embora. Primeiro, irmãos, Agar era escrava. Agar não tinha muito direito. Agar era como se fosse um objeto. A pessoa lê serva ou escrava, mas era escrava. Não era dona de si mesma. Quem era dona dela era Sara e Abraão. Era como se fosse um objeto, agora vendido e descartado, e não tem valor. Só que Deus, Ele não é injusto, Deus não é ingrato, Deus não é injusto, irmãos. Deus, Ele é bom, mas Ele é justiça também. E pela lei de Hammurabi, naquela época, Abraão seguia a lei de Hammurabi. Não existia a lei de Moisés. A lei de Hammurabi permitia que a escrava fosse dispensada, o filho da escrava fosse dispensado. Ele enche agora aquele odre de água, pega pão, com certeza com seu coração agora pesado, só que Deus fala para ele para fazer aquilo. Faz, Abraão. Ou seja, Deus já tem tudo planejado em todas as circunstâncias da sua vida, irmãos. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Talvez agora a escrava ela pensasse, é o fim para mim. Acabou. Ele está me despedindo só com esse odre de água, só com meu filho, para o deserto de Berseba. É o fim para nós dois. O que vai ser de nós? O que vai ser do meu filho? Vai ser de mim? Com certeza ela pensava. Só que Romanos 8, no verso 28, vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto ou segundo o seu propósito. Em toda luta, em toda prova, em toda circunstância, Deus está no controle da situação. Deus nunca perdeu as rédeas da sua vida, irmão. Graças a Deus. Salmo 37, no verso 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que mais ele fará. Quando você entrega de verdade. Na primeira carta de Pedro 5,7, que eu sempre cito, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque
cuidado de vós. Lançar, irmãos, é colocar, é depositar, é entregar, quando eu estou orando. Só que tem pessoa que entrega, e já fica pensando, mas aquele problema, mas aquela luta, mas aquela dificuldade, mas aquilo outro. Ela não entrega, mas parece que ela tem que pegar de volta. Então isso não é lançar para Deus, irmãos. Quando você lança, você entrega, você não fica pegando de volta, não. Lança e deixa Deus cuidar. Lança e deixa Deus trabalhar. Aí ela está agora lá no deserto. E agora acaba-se aquela água. E ela agora coloca o menino debaixo de um dos arbustos. E ela afasta-se acerca de um tiro de arco que é 100 metros. Ela pensa, eu não vou ver meu filho morrer. Eu não vou ver. Só que Deus ouviu a voz do menino. Ouviu a voz do menino. E tanto é que nos capítulos anteriores, Deus ouve Agar. E ela dá o nome agora para ele de Ismael. Ou seja, Deus me ouviu na minha aflição. E Deus agora ouve o menino. Deus ouviu. Deus ouviu. Sabe o que Agostinho, um dos pais da igreja, disse? Estava lendo um devocional, eu anotei isso aqui. Nossa devoção e afeição são despertadas e estimuladas pela voz. Nossa devoção e afeição são estimuladas pela voz. Imagina lá, Bartimeu, é o fim para você. Você vai morrer cego, mendigo, com essa capa sua que é uma autoridade para você ser um pedinte. Mas a fé dele, a devoção dele foi estimulada pela voz, não pela resistência. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, Bartimeu. Aí na devoção dele, no estímulo dele pela voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus te ouve quando você clama, irmão. Deus te ouve quando você ora, grita. Deus te ouve quando você põe o joelho no chão e clama. Sua devoção e sua fé é estimulada pela voz. Deus ouviu o choro do menino. Glória a Deus. Mas Deus é onisciente. Deus, Ele sabe antes de eu pedir. Só que a sua devoção e a sua fé é estimulada pela sua voz. Deus, Ele quer te ouvir. Deus, Ele quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus ouviu o menino porque ele chorou e gritou. Senão eles iam morrer de sede. Muitas das vezes, irmãos, nós não alcançamos a bênção porque nós não estimulamos a nossa devoção e a nossa fé com a voz. Eu não estou falando de cantar. Cantar é muito fácil. Eu estou falando de
clamar, pedir: Deus, tem misericórdia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se Bartimeu ele não clamasse, Jesus não ia escutá-lo. Deus ouviu o choro do menino. Mas aqui dentro do texto, irmãos, Deus ouviu. Deus ouviu. Segundo os estudiosos, irmãos, aquele deserto era tão quente que se Deus não intervisse, eles iam morrer de sede. Eles iam morrer de sede. Porque o deserto de dia é mais de 40 graus. Mais de 40 graus. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo agora fala: Agar! Ele disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Olha dentro do texto, irmãos. Dentro do texto fala que Deus ouviu a voz do menino 2 vezes. É 2 vezes, está dentro do texto. 2 vezes Deus ouviu a voz do menino. E se nós somos nós, Deus não vai te ouvir? Se você que tem o Espírito Santo, como hoje está, naquela época que não tinha, será que Deus não vai te ouvir? Olha Mateus 7,7. Pedi, e dá-se-vos-á. Batei-vos, abre-se-vos-á. Ele que pede, recebe. Ele que busca, acha. Aquele que busca, encontra. O vosso Pai, Ele vos dá vosso pão. Deus não pode dar a vocês aquilo que vocês necessitam. Então, irmãos, dentro do texto fala que Deus ouviu a voz do menino 2 vezes. Olha os dois, ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo, uma grande nação. Ismael não tinha parte da promessa toda, mas ele teve um pouco da promessa. É como nós gentios, irmãos. A promessa não era para nós, mas nós tivemos uma partícula da promessa. Aquilo que fala lá em João 1, no verso 17. Mas a todos quantos o receberam, Deus o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ismael não teve parte da promessa toda, mas teve um pouco da promessa por causa da aliança com Abraão. E nós éramos gentios, nós fomos enxertados na videira. Glória a Deus. Aí 19 vai dizer: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Muitas vezes, irmãos, Deus tem que abrir os nossos olhos. Deus tem que abrir os nossos olhos. Deus já está acabado. É o fim. É o fim. Eu vou morrer por aqui. Só que quando Deus abre os olhos do Geazi, aqui Geazi veio, irmãos. Os irmãos lembram? Pode falar aí. O exército de carros de fogo de anjos. Muitas vezes Deus tem que abrir os nossos olhos
verso 20, irmãos. E Deus estava com o menino. E Deus estava com o menino, mas ele não era filho da Agar com a egípcia, era. Mas Deus estava. O importante, irmãos, é Deus que está com você. Glória a Deus. Não importa o que acontece, o importante é Deus estar com você. Olha aí, Deus. O importante é Deus ser com você. E pronto, acabou. E Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou fecheiro. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, nossa Bíblia em Números, capítulo 6, número 6. Recurso da família. Glória a Deus. Números, capítulo 6, a partir do verso 22. Irmãos, venham para frente. Sua família, a dela. Vem. Números, capítulo 6. Vamos prosseguir para nós orarmos por nossas famílias, abraços familiares, abraços esposos, filhos. Glória a Deus. Números capítulo 6, verso 22 da sexta. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão, com seus filhos, dizendo: abençoe os filhos de Israel, o seguinte nome: o Senhor abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre vós levante o rosto e lhe dê a paz. Amém? Orando para o Senhor, suas famílias, abraço seus parentes, seu esposo, filhos, filhas, irmãs. Abraço, Deus. Abraço, amém? Deus Todo-Poderoso, que a luz está na terra. Deus tem misericórdia para todas as nossas famílias. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Deus, cada casamento. Deus, cada matrimônio. Abençoa, Senhor, ó Deus, os nossos filhos. Abençoa as nossas famílias, guardando, livrando, ó Deus, e abençoando. Ó Deus, dá livramento. Salva a nossa parentela, ó Deus, que ainda não te serve. Ó Deus, dá livramento. Salva, meu Deus, aqueles, ó Deus, que ainda não te serve. Salvando, ó Deus, queimando laços, queimando embaraços. Ó Deus, queimando, ó Deus, toda a obra da macumba, feitiçaria, bruxaria, seca, praga, maldição, todo laço, ó Deus, de separação, ó Deus, espírito, ó Deus, de contenda, ó Deus, de briga, ó Deus, de dissensão. Ó Deus, vai queimando em nome de Jesus, ó Deus, todo espírito da inveja, toda força contrária, vai repreendendo em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa os nossos casamentos, nossos matrimônios, nossos filhos, ó Deus. Abençoa os nossos filhos, ó Deus, eles são bênçãos, ó Deus, eles são abençoados. Abençoa a trajetória, ó Deus, o futuro, ó Senhor, dos nossos filhos. Abençoa o futuro, Senhor, dos nossos filhos, abrindo porta onde não tem porta, alargando os caminhos, ó Deus, destravando, desentrando, ó Deus, com o poder do teu sangue, do teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa cada família, cada mãe, cada filho. Abençoa, Senhor, a nossa parentela, nossos pais, nossos irmãos, ó Deus, que ainda não te servem. Salva eles, ó Deus, libertando, livrando, repreendendo, ó Deus, todo o demônio do vício, ó Deus, do vício, ó Senhor, da cachaça, do entorpecente, do álcool, da prostituição, da fornicação, do adultério. Vai repreendendo
o trabalho do Jonas, sexta de oração, domingo, assim por diante, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do Deus Pai, e a eterna consolação do Espírito Santo, que esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Todos possam dizer amém.